A gente tem acompanhado o andamento do pacote fiscal. A expectativa é de que ele seja apresentado hoje aos líderes do governo e do Congresso antes do anúncio público. A divulgação está prevista ainda para esta semana. Ontem, inclusive, o presidente Lula fez reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros ministros para fechar o texto que vai ser encaminhado ao Congresso. O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também participou. O pacote deve incluir uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. Entre as medidas estão ferramentas antifraude em benefícios sociais e a reestruturação da carreira militar, com fixação de idade mínima de 55 anos para a ida à reserva. Quem chega para fazer uma análise é o Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio. Boa tarde, Rodrigo. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. O que a gente pode esperar desse pacote? Quais são os principais entraves ou dificuldades para negociação? O que está na mesa, hein? Olá, Kelly. Boa tarde. Boa tarde a toda a nossa audiência do Conexão Repórter. Bom, realmente, na hora que o ministro, junto com o governo, estava preparando ali todo o pacote de corte de gastos, tá? Para ficar bem claro para a nossa audiência, é o quê? É você poder cuidar melhor, tá? Dos gastos desnecessários vindo dos impostos que todo cidadão paga, tá? E aí, o governo, Fernando Haddad, junto com a ministra Simone Tebet, eles se depararam com a questão dos valores dos pagamentos dos militares, tá? É uma pauta sensível, não é fácil, porque existe um regimento próprio dos servidores militares para poderem ser seguidos, só que o Brasil ele passa por um momento de contingenciamento das despesas públicas. O que isso significa? Que nós estamos crescendo a nossa dívida, tá? A nossa dívida pública, que é normal que todo país tem, mas nós estamos crescendo num ritmo um pouco mais acelerado desde o final da pandemia até hoje. Então, quando a gente trata aqui do assunto, né, da aposentadoria dos militares, a gente tem algumas questões específicas. Por exemplo, os militares eles começam com um salário mais baixo e termina com um salário mais alto, ou seja, lá na frente, lá perto da aposentadoria deles, eles acabam sendo promovidos com salário integral. E muitas vezes não é o que acontece com o regimento de aposentadoria dos servidores civis. Isso é um ponto. Existem também diversos pontos, Kelly, para se colocar na mesa, como regra de transição, idade mínima, se vai ser sustentável ou não esse aumento da regra de transição. Então, tem vários pontos que a gente pode discutir aqui, viu? Pois é, e eu falo, esses pontos, eles são fundamentais para a gente mostrar que conseguimos ajeitar a casa, ou seja, colocar as contas em equilíbrio e poder crescer de uma forma realmente sustentável e real. É isso? É isso mesmo, né? O que acontece? Como eles têm, Kelly, um regimento específico, então, assim, muitos dos militares, eles começam muito cedo a trabalhar no serviço militar e quando eles se aposentam próximo aos 50 anos de idade, né? Porque o tempo de contribuição dos militares, ele é menor do que os servidores civis, ou seja, da população normal como um todo, eles tem uma progressão de salários. Então, eles começam com um salário baixo e terminam a carreira com o salário mais alto. Só que no regime militar, você carrega a sua aposentadoria com o seu último salário integral. Então, isso dá um grande impacto, tá, na folha de pagamento, na previdência pública, que no final das contas, o caixa ele é um só. Seja despesa de servidor, seja despesa de previdência, seja despesa de militares, o governo ele usa o dinheiro dos impostos da população para poder arcar com tudo isso. Então, um dos pontos principais que os militares têm apontado, eu não sei como é que o Fernando Haddad vai tratar isso, é o seguinte, é que se você aumentar o tempo de permanência do militar na ativa, tá, para que ele contribua mais tempo com o INSS, você também acaba aumentando a grade de servidores militares que, teoricamente, teria que se aposentar pela regra atual, e aí você acaba ficando com mais gente na ativa porque você está expandindo, né? Expandindo o tempo de permanência deles. Porque já existe toda uma regra de carreira. Olha, quando você chegar ali com
2 anos antes da sua aposentadoria, você vai subir um cargo, vai ficar mais 2 anos e já imediatamente vai ser desligado. Mas como você faz essa transição para um tempo maior, a dúvida deles é essa, tá? A gente vai fazer essa regra de transição e vai acumular cargos militares com os mesmos cargos e aí vai gerar o quê? Vai gerar mais despesa nativa. Então, é uma questão específica que eles estão enfrentando essa dificuldade. Eu conheço aqui, eu tenho colegas aqui também, que são até mesmo são professores oficiais aqui do Exército, e que eles falam que a grande dúvida é como será essa regra de transição? Como fará para fechar a conta que esteja bom para o governo e também que o militar ele não saia no prejuízo, entendeu? Professor, o senhor citou a seguinte coisa, fechar a conta. E já falou também que o dinheiro é um só, para pagar tudo. E olha essa notícia, as projeções de despesas com a Previdência Social tiveram alta de 31 bilhões de reais ao longo de 2024. O aumento leva em conta dados do 5º relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do orçamento deste ano e o previsto na lei orçamentária. Com base na nova previsão, o governo anunciou o bloqueio de 6 bilhões de reais nos gastos discricionários. As projeções de gastos são usadas para definir o congelamento de despesas, para todo mundo entender. O que quer dizer tudo isso, essas ações do governo? Bom, você tem ali essa questão da Previdência também, e é uma questão para toda a nossa audiência entender, Kelly, que é assim, a Previdência nossa, ela funciona da seguinte forma: as pessoas elas começam, né, com um salário mais baixo no início de toda atividade profissional e conforme vai passando o tempo, tá? Conforme vai passando o tempo, as pessoas vão também aumentando o salarial e aumenta também a contribuição da Previdência. E aí é direito, claro, do cidadão ele poder se aposentar de acordo com o que ele contribuiu. Isso é um direito, isso é inegável, não tem jeito. Só que a questão também que nós passamos hoje no momento, no Brasil e em alguns países do mundo, é que a nossa janela demográfica, nós estamos perdendo, né, um pouco da janela demográfica. O que significa? Que a gente tem uma previsão no curto e no médio prazo de termos mais pessoas, tá, dando entrada na aposentadoria, do que entrando formalmente no mercado de trabalho. Principalmente no momento em que, inclusive, as formas de trabalho estão mudando, né? Existe uma transformação também no mercado de trabalho. Agora, Rodrigo, olha como é o desafio grande, né? De um ponto... Agora há pouco a gente dizia que os militares acabam recebendo mais conforme a carreira progride, enfim. Isso é um desafio também para o governo. A sensação de quem é SLT é a seguinte: será que eu vou conseguir me aposentar? Ou vou me aposentar com um valor pequenininho e ainda assim... Com o cenário todo, a gente vê esse aumento de custos para o governo. E aí fica um desafio enorme sobre a meta fiscal, né? Como ficar dentro dessa meta. Exato. O que acontece também, Kelly, um outro ponto que é importante a gente deixar claro aqui, é que hoje no Brasil existe uma questão que está acontecendo é o seguinte: a taxa de desemprego ela está baixa, só que muitas pessoas estão trabalhando, só que a proporção entre pessoas que trabalham no regime CLT, que contribuem com a Previdência, e o percentual, a proporção de pessoas que trabalham no mercado informal, que não contribuem com a Previdência, está praticamente quase igual, entre 37% e 38%. E esses trabalhadores que estão no mercado informal, eles não estão conseguindo, aliás, eles não estão pagando a Previdência, o que faz com que o déficit da Previdência acaba sendo maior ainda. Então, assim, é um desafio. O mercado de trabalho também tem mudado bastante. Muitas pessoas também não querem aderir ao programa de registro de trabalho CLT por causa dos descontos ou porque a pessoa não quer ter aquele contrato de trabalho fixo com hora para entrar, hora para sair. Ela quer ter um pouco mais de autonomia e acaba virando uma pessoa jurídica, né? O famoso PJ. Então, isso também acaba
impactando esse déficit da Previdência e as contas do governo, porque você tem muita gente trabalhando informal e que acaba não recolhendo todos os impostos da Previdência e o que ajuda a aumentar esse déficit, tá? Professor, no orçamento doméstico, quando a gente faz um corte, vamos supor, a pessoa gastou um monte na Black Friday, aí vai parcelar algumas vezes lá e vai sentir um alívio se não gastar mais nada depois que terminar de pagar as parcelas. Se fez em 3, 4, 5 meses, 5 vezes, daqui a 5 meses. Ou seja, uma decisão que você assume hoje demora um tempo para a gente sentir o efeito de fato de alívio. Vamos falar agora macro, né, de um jeito grande. O Brasil, se sair esse corte realmente de gastos, sair esse pacote, quando a gente deve sentir aí na nossa economia um efeito disso? Olha, ótima pergunta e foi até muito bom essa analogia que você fez com o orçamento familiar, né? O Brasil, se a gente for comparar com outros países emergentes, nós temos uma dívida, tá, pública interna, tá, que está maior do que o padrão médio dos países emergentes parecido com o Brasil. China, Índia, Rússia e por aí vai. Só o que impacta bastante é o seguinte, é que nós temos muitos gastos que são amarrados, tá, pela Constituição, e esses gastos nem sempre eles são exagerados, mas eles precisam ter melhor qualidade de direcionamento. Isso é uma forma, que é o que todo mundo sempre fala, olha, precisa ter uma qualidade maior no gasto público. E por contrapartida, quando a gente começa a tratar dessas questões de redução, de gastos, olha, ele fala, vamos controlar a dívida, vamos cuidar do país para que as finanças do Brasil não fiquem ruim, isso leva um tempo, tá? Isso leva um tempo de pelo menos de dois anos, tá, a 5 anos, para a gente ver essa dívida em proporção ao orçamento do Brasil, né, ou a dívida em proporção ao orçamento da família completa, gerar um efeito. Porque conforme a dívida do Brasil vai baixando, as taxas de juros que a gente paga para quem compra os títulos das nossas dívidas também diminui. Isso é uma forma, tá, de você controlar, porque não é só uma questão de gastar o que o governo gasta em relação ao que ele arrecada. Nós também pagamos os juros da dívida, porque é uma dívida que a gente carrega aí de um bom tempo já, e que é normal, todo o país. Mas no nosso caso, a gente só precisa dar uma controlada e mirar na qualidade, tá? Olha, professor Rodrigo, traduzindo toda essa questão econômica, que às vezes é difícil a gente compreender, por isso que é importante a gente ter esse espaço aqui, porque são assuntos que nos impactam, então é melhor que a gente entenda, né? Professor, muito obrigada, viu? Uma boa tarde e até a próxima. Kelly, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você e com toda a nossa audiência do Conexão Record News. Muito obrigado, viu?